Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para vocês. Nessa tarde abençoada, né, que Deus nos concede estar vivos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo ontem colocou uma ministração ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês hoje, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, que conta a história de um homem chamado Zaqueu, né? E eu quero orar pela tua vida, antes de começar, pela minha vida também. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todos os ouvintes dessa ministração, que eles venham ser impactados pela tua palavra, pelo teu poder, Pai. Toma minha vida também. Espírito Santo, palestra conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de número 5, diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ô, glória! Que presença extraordinária Zaqueu o recebeu no seu lar. A palavra de Deus vai dizer que Zaqueu era um dos maiorais publicanos, era um homem rico, porém de estatura pequena, ele era baixo. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando em Jericó. E ele tinha curiosidade de ver quem era o mestre, aquele que abria os olhos do cego, que fazia o coxo andar, né? Que curou os 10 leprosos. Ele queria ver quem era o Senhor, que fazia aquelas maravilhas e trazia palavra de conforto acerca do reino de Deus. E ele foi até o encontro do Senhor. O tema dessa mensagem que Deus me deu: quando o Senhor nos vê. Zaqueu estava curioso em ver Jesus, porém o Senhor também o viu. Quando Zaqueu sobe naquela figueira, o Senhor o vê. E quando Deus nos vê, Ele muda a nossa história. Quando Deus nos vê, Ele nos tira do caos. Quando Deus nos vê, Ele nos conforta, nos consola e traz alegria para a nossa alma. E aí, quando Jesus vê Zaqueu, o Senhor fala logo: Zaqueu, ainda chama ele pelo nome. Olha que coisa extraordinária. Pelo nome: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Oh, glória a Deus. Temos que recepcionar a nossa casa para que o Senhor passe um tempo conosco. Nós temos a presença do Espírito Santo até os séculos dos séculos, porém, Jesus estava fazendo uma visita. Que visita ilustre, maravilhosa, abençoada, que trouxe alegria a Zaqueu. A palavra de Deus vai dizer que quando ele desceu depressa, o recebeu com alegria. Jesus recebeu Zaqueu com alegria. A alegria do Senhor invadiu o coração de Zaqueu. E aqui, para nós recebermos vitória, tem 3 situações que o cristão recebe vitória. 3. Primeiro, nós temos que chamar a atenção de Deus. Quase que o celular cai. Primeiro, nós precisamos chamar a atenção de Deus. Zaqueu subiu na figueira. E você, quem temos que fazer para chamar a atenção de Deus? Ter uma vida reta, uma conduta plena, buscar, nos humilhar. Primeiro, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que no tempo certo Ele te exaltará e me exaltará. 3 situações que você chama a atenção de Deus. Primeiro, quando nós nos humilhamos. Segundo, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor. E terceiro, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Aí o Senhor faz morada em nossa casa. Quando o Senhor vê Zaqueu, aleluia, glória a Deus, a primeira coisa que Jesus faz, convida ele a descer. E descer daquela figueira ilustra para nós, é descer na oração, na humildade, é sujeitando nossa vida a Deus, que no tempo certo Ele te exaltará. Zaqueu desceu depressa, né? E naquele descer de Zaqueu, o Senhor já estava preparando o cenário para honrar Zaqueu na frente dos maiorais, dos fariseus, dos murmuradores, dos curiosos, críticos. E quando ele desce, né, o Senhor recebe com alegria. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, quando o Senhor vê, desce depressa. Temos que nos humilhar perante o Senhor.
temos que descer à casa do oleiro. Segundo, o Senhor tinha pressa em agir. Quando o Senhor, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, né, que é bem conhecida, que o Senhor fala, Jeremias, dispõe, larga tudo e vai à casa do oleiro, para que você observe o que eu estou fazendo. E ali estava o oleiro fazendo um vaso no meio das rodas, e ali o vaso se estragou. Mas o Senhor não jogou fora, tornou a fazer um vaso novo. É assim, às vezes a gente precisa que Deus trate a gente, tire aquelas aves de rapina, tira aquelas coisas que não louvam a Deus e nos enxerta em nossa alma aquilo que edifica a nossa vida e que agrada a Deus. Então, muitas das vezes, nós temos que descer depressa, porque quando Deus quer se revelar a nós temos que agir, né? E ir de contra ao tempo, amém? Terceiro, quando o Senhor fala, desce depressa, porque me convém hoje ficar em tua casa. Convide a Jesus para fazer parte da tua casa. Convide a Ele para fazer parte da tua vida, dos teus projetos, dos teus sonhos, do teu ministério. Convide a Ele. Apocalipse 3:20, olha que coisa tremenda. Olha que lindo o que o Senhor fala. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ai, que maravilha! Quando o Senhor nos vê, Ele muda a história. Quando o Senhor nos vê, Ele nos salva. Quando o Senhor nos vê, Ele nos conforta. Quando o Senhor nos vê, Ele nos consola. Quando o Senhor nos vê, Ele nos ajuda. Quando Ele nos vê, Ele nos guarda. Quando Ele nos vê, Ele nos abençoa, nos fortalece. Receba do Senhor hoje fortalecimento. Se está enfermo, vai ficar curado. Se está triste, vai ficar alegre. Se está abatido, Deus vai te exaltar. Mas convide Jesus para fazer parte da tua vida. Louvado seja Deus. E aí, quando Jesus entra, todos ficavam murmurando, né? E dizendo, como ele vai se hospedar na casa de um homem pecador? Mas a primeira coisa que acontece, quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, ele fala, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Houve conversão, houve restituição de valores, houve consciência, houve arrependimento e salvação. E aí Jesus disse-lhe, houve salvação nesta casa hoje, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então não se incomode com quem fala, não se incomode com quem te critica. Saiba, se Jesus está na tua casa, a vitória é garantida. E para encerrar, Hebreus 13:8, olha só, então convide Jesus, verbalize, Senhor, faz morada na minha casa. Senhor, eis aqui a porta do meu lar, faz morada, convida, fala, verbaliza, porque Ele vai fazer morada e com a presença de Deus, tudo que está torto Ele conserta. Ah, mas tem coisas que é impossível aos olhos humanos, mas é possível aos olhos espirituais. Tudo é possível aquele que cria. Agora tem coisas que Deus faz, tem coisas que Ele não faz, então tudo está na mão dele. Se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele quiser matar, Ele mata, porque Ele é Deus. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida, porque Ele é Deus. E quem é que vai contender com o Senhor? Ninguém. E Hebreus 13:8 vai dizer, Jesus Cristo, ontem, hoje e eu mesmo, e será para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa live para mais pessoas serem abençoadas com essa palavra. Um forte abraço da pastora Josiane, em nome de Jesus.